Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre a cidade de Itanhaém. Sobre isso eu converso com o Rogélio Salceda, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade. Boa noite, Rogélio, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Uma alegria estar aqui com você e todos de casa. Falar sobre a questão dos problemas sociais. Os problemas sociais, eles sempre foram a tônica, principalmente de campanhas eleitorais, né? Como é que Itanhaém tem trabalhado essa questão no município? Itanhaém tem trabalhado com o desenvolvimento social a todo vapor. Então, Itanhaém está muito atento à questão da nova atualidade da legislação, em questão da proteção básica especial e todas as proteções ao indivíduo e família que a gente vai poder falar aqui. Você acha que essa questão, principalmente quando a gente fala de uma Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a gente fala muito mais numa questão assistencialista ou a gente fala também de se ensinar a pescar ao invés de só dar o peixe? Na verdade, mudou-se muito isso, né? Há muitos anos atrás era uma questão mais assistencialista, né? Que quem tocava geralmente era as primeiras damas do município, fazia aquela parte de assistencialismo. Hoje não, hoje a Secretaria ela é todo um território nacional, a gente tem um sistema único de assistente social, né, no Brasil, né, o SUAS, que vem, né, colocando toda aí uma metodologia nacional de atendimento, colocando agora a visão de direito, né, a gente deixa de ser assistencialismo para ser um direito do cidadão. Então a gente trabalha muito com garantias de direitos, né, então hoje nós temos a proteção básica, que faz um trabalho de prevenção, né, e a proteção especial já faz um trabalho mais especializado em relação à proteção ao indivíduo, né? Assim, quando já tiver o seu direito violado, já tiver algum ato concebido mais grave, né, já tem a proteção especial. Só para a gente entender um pouquinho melhor, então, Rogélio, essa questão dos projetos de assistência social, a gente tem o CRAS e o CREAS, é isso? Exatamente. Como eu disse, são divididos em dois blocos, né? O bloco de proteção especial e o bloco de proteção básica. Na básica, nós temos os CRAS. Então, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, né, que está dentro dos territórios. Então, aí no seu município, Itanhaém é igual aos outros municípios, não é diferente, né? Você tem em cada território, você tem um CRAS, onde o indivíduo ou família que está em estado de vulnerabilidade pode procurar, né? E essa vulnerabilidade ela pode ser financeira, ela pode ser psicológica, ela pode ser de agressão, por exemplo. Então, ela pode procurar, né? Ela deve procurar o CRAS que está em seu território, né? E procurar ali os seus profissionais que estão ali, assistente social, psicólogo, orientador socioeducacional também. Essa é a função do CRAS. Essa é a função do CRAS. E o CRAS trabalha na prevenção. E o CREAS? O CREAS já trabalha na proteção do indivíduo quando o ato já foi concebido em relação a algum tipo de violência, né? Quando o direito daquele indivíduo já foi violado. Então, no caso, por exemplo, de idoso que sofre maus tratos, no caso de criança que sofre agressão, no caso da mulher que também sofre agressão, no caso da pessoa que está em situação de rua. Então, todos esses casos estão enquadrados dentro do CRES, que é um Centro de Referência Especial da Assistente Social, que faz esse trabalho especializado com esses indivíduos. Fala um pouquinho agora sobre a questão das pessoas em situação de rua. O número de pessoas vivendo esse tipo de situação de rua em Itanhaém está aumentando nos últimos anos? Em Itanhaém, o número de atendimentos vem aumentando, né? Então, a gente pode também afirmar que o número de pessoas em situação de rua também vem aumentando. De 2016 para cá, eu assumi a secretaria em 2016, a gente tem uma evolução desses atendimentos, né? Não é uma evolução muito assim acentuada, mas é uma evolução. Então, a gente tem um número hoje de 192 pessoas monitoradas no município, né? Sendo abordadas todos os dias, orientadas a se ressocializar novamente, a voltar ao seu vínculo familiar novamente. Então, esse é o trabalho que faz o abordador social, né? Então, a gente tem todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã, essa abordagem nas praças públicas, nas ruas. E também tem a demanda espontânea. Às vezes o morador liga no Centro Pop, acaba ligando e procura vocês. Procura através... Número muito menor. Isso, menor. Agora, o perfil dessas pessoas, você tem como descrever? São pessoas que tiveram algum tipo de indisposição familiar, algum vínculo rompido, briga, né? Geralmente, isso é um número alto. Álcool e droga também é um número que leva muitas pessoas também, um número também que leva as pessoas a ficarem em situação de rua. São os dois indícios são os dois índices maiores que a gente tem.
Agora você falou que existe um número crescente, né? Pelo menos nos atendimentos, o que leva também a crer que o número de moradores de rua acabou aumentando nos últimos anos. Você tem um motivo para isso? A gente pode falar de crise financeira no Brasil, falta de emprego? O que tem levado as pessoas a ter o lar à rua? A crise econômica, sem dúvida nenhuma, é um dos motivos que leva a pessoa a se desestabilizar dentro do seu núcleo familiar, né, e quebrar esse vínculo, muitas vezes, com a família. Mas a gente vê aí uma crescente em relação ao álcool e droga, né, a gente fala muito em crise financeira, questão do dinheiro, empregabilidade, mas a questão do álcool e droga, né, e a desilusão, muitas vezes, também familiar, com algum dentro da família, também leva as pessoas a irem para a rua. Então, assim, associar 100%, que esse aumento se dá só apenas por conta da crise econômica, né? Seria assim, dentro dos números que a gente tem, a gente vê que o que leva mais as pessoas realmente é o álcool e a droga. Não é algo pontual, na verdade, né, Rogério? A gente está falando de um comportamento social que acaba uma coisa sendo interligada à outra, né? De repente se perde o emprego, numa situação de desespero, se procura um vício e isso acaba desregulando a própria casa, a própria família, né? O que a gente escuta da maioria é desilusão dentro da família. Tá? Às vezes a pessoa, o cidadão, está trabalhando, até está ativo, tem pessoas que têm formação, que está na rua, que já teve, que tem condições até de empregabilidade, mas por uma questão realmente de um vínculo rompido dentro de casa, uma desilusão, acaba vindo a depressão e acaba indo para a rua. Agora, como conter esses números? É um trabalho que são várias viés, né? A gente não pode falar só de social, a gente tem que falar de emprego, a gente tem que falar de saúde pública, a gente tem que falar de infraestrutura urbana. Então é uma cidade muito bem estruturada, uma baixada muito bem estruturada. Eu tenho certeza que com mais oportunidades você tem uma tendência de pessoas e menos, né, ficarem em situação de rua. Então, são políticas que têm que ser discutidas, né, e têm que ser implementadas. A oportunidade de estar aqui é uma delas, de estar falando sobre isso, né, de falar e dificultar muitas vezes também, né, eu sei que vai soar meio difícil das pessoas entenderem, mas, Rogério, eu quero ajudar essa pessoa. Como é que você pode ajudar essa pessoa? Levando ele ao centro pop do seu município, tirando ele da situação de rua. A partir do momento que você ajuda esse indivíduo na rua, você facilita a permanência dele em situação de rua. Isso é algo muito importante, né? Às vezes as pessoas dão esmola, ajudam em semáforo, e esse é o grande problema, porque você incentiva a pessoa a continuar na rua, né? A gente tem depoimentos fortes lá de pessoas em situação de rua, né? Que diz que estava já quase adentrando dentro do carro do Centro Pop, quase ali aderindo, porque não é de primeira que eles vão aderir a essa abordagem, né? De convite, porque para onde eles vão, eles têm lá alimentação, eles têm o kit de higiene, eles podem ficar dentro durante 6 meses, né, ficar ali até ressocializar novamente. A gente faz um vínculo com a família novamente. Então é um trabalho com técnico, assistente social, psicólogo, acompanhando esse indivíduo no desenvolvimento dele, né? Porque muitas vezes ele está arredio, ele está agressivo, e a rua dá uma situação para ele muito confortável, né? A rua... por mais que nossos valores falar, uma rua é uma coisa confortável, ele tem dinheiro, ele tem alimento, né, ele tem tudo que ele procura lá, o praia, álcool. Toma um banho. Exatamente, ele tem o álcool, a droga, né? Lógico, ele não tem um conforto de uma cama. Mas também não tem regras para obedecer, né? Exatamente, né? Então, a partir do momento que você ajuda essa pessoa com R$5, R$10, você só está aumentando o sofrimento dessa pessoa como situação de rua, né? Porque ele está na situação. Ele não, na verdade, a grande maioria tem famílias. Mais de 90% dessas pessoas têm um vínculo, têm uma família, né? Então é só ajudar que um técnico tenha contato com essa pessoa, né, e consiga, de alguma maneira, ajudar, mas no ambiente que não seja a rua, tirar essa pessoa do ambiente da rua. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre assistência e desenvolvimento social na cidade de Itanhaém. Mas antes eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas se tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E aqui na Baixada Santista você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131. Isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa a partir de R$ 131. E para a sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66.
Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI. Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência, oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano, ligue 3285-1212 ou consulte o seu corretor. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre assistência social e desenvolvimento social na cidade de Itanhaém. Eu converso com Rogério Salceda, secretário da cidade. Secretário, a gente está falando sobre as pessoas em situação de rua e a dificuldade que é a própria população entender o mal que faz, de repente, ajudar, né, uma esmola num semáforo, o que isso pode ocasionar na vida e na trajetória dessas pessoas que vivem na rua. Agora, a gente sabe que existem várias entidades, igrejas, clubes, associações, ONGs, que promovem encontros, eventos para ajudar o pessoal em situação de rua, às vezes dando alimento, dando um sopão à noite. Como é que essas entidades podem ajudar o poder público? Aliás, eu quero aqui parabenizar, né, quem tem essa vocação de ajudar, né? Então é muito importante a gente aproveitar essa vocação dessas pessoas de bem, dessas entidades religiosas ou associações. Mas assim, eu indico a vocês que fazem esse trabalho a procurar dentro da cidade de vocês. Itanhaém a gente já tem uma boa parceria, né, com líderes religiosos, com entidades, e fazer esses trabalhos em conjunto, né? Por que em conjunto? Porque se você tem lá uma assistente social, uma técnica que pode abordar, né, o lado mais fundo daquela pessoa, fazer com que aquele nó seja desatado e ele consiga se ressocializar, e não é na rua que você vai conseguir, à noite, muitas vezes na madrugada, você dá uma sopa para alguém, você não estabelece nenhum vínculo com essa pessoa, né? E aí fica muito difícil você ajudar essa pessoa a sair desse risco de vulnerabilidade da rua e sair da situação de rua. Então eu indico para que todos procurem um CRAS ou um CREAS, né, assistente social do seu município, fazer um trabalho em parceria, né, com o poder público, fazer esse trabalho num outro determinado local, que não seja a rua, né, que seja um ambiente diferente do que ele vive, para que você consiga convencer essa pessoa a sair, né, desse risco, dessa vulnerabilidade. Agora, a população de rua, hoje, ela custa quanto aos cofres públicos? Olha, é um valor que a gente não consegue mensurar, né? Quando você vê a tristeza ou a pessoa ali jogada numa calçada, muitas vezes passando despercebido por muita gente, é um valor que é imensurável, acho que, para um gestor público, né? E principalmente para o município. Então, é muito ruim a gente poder ir numa cidade e ver a pessoa ali numa situação de vulnerabilidade, uma situação ruim, suja, né? Que traz para um ambiente muito ruim para a cidade. Uma cidade que vive de turismo, por exemplo, né, acaba levando uma imagem negativa, né, para quem visita também. As nossas cidades da Baixada vivem de turismo, então é muito importante que as nossas cidades estejam juntas, né, trabalhando para que consiga aí diminuir a questão da população de rua na Baixada. Secretário, o ano passado, em julho do ano passado, saiu uma matéria no jornal A Tribuna que diz que as prefeituras da Baixada elas tinham cerca de 10 bilhões de reais a receber de IPTUs atrasados. As secretarias de assistência social são as secretarias que deixam de receber mais verba em relação a isso e por conta, não conseguem colocar muitos projetos, né, em ação. Hoje, quais as suas principais dificuldades nessa pasta? Hoje você tem equipe. É muito difícil eu conseguir montar uma equipe completa para atender aí a demanda, principalmente lá da cidade de Itanhaém. Nós chamamos através do concurso público, os técnicos, assistentes sociais, psicólogos, a gente não conseguiu completar ainda todo o nosso quadro, né? Jogar toda a carga, né, da responsabilidade financeira de uma secretaria no município é muito difícil, porque a gente tem obrigações legais na saúde, né, a serem cumpridas em percentual, a gente tem isso também na educação, mas a gente não tem isso no serviço social, né, na assistência social. É o que sobra. Então, é o que sobra, infelizmente, né? E assim, é uma secretaria que é muito importante dentro do município, porque é o coração, onde trata do ser humano, onde trata da vida humana, onde trata do desenvolvimento de um território, de uma comunidade vulnerável às drogas, ao álcool, à violência. Não dá para você fazer gestão
se você não entende o ser humano, né? Então é muito importante ter na sua secretaria, né, uma equipe completa, bem preparada, empoderada, né, que tem uma estrutura muito boa. Então essa é a nossa luta, tá? Não só de Itanhaém, eu tenho um bom relacionamento com os outros secretários da Baixada e a gente está sempre trocando ideia, essa é a nossa luta. Então, infelizmente, são poucos investimentos por conta, muitas vezes, da legislação, né, que acaba protegendo duas políticas que são importantes, da saúde e da educação, mas, no meu entendimento, a política do social é tão importante quanto. Agora, dentro do CRAS também, ou do CREAS, existem atendimentos relacionados a pessoas com violência doméstica. Isso, como que é feito esse atendimento? Na verdade, o indivíduo que sofre a violência, né, depois, né, de toda a questão da investigação em relação à polícia, a questão da pessoa que fez a violência, a gente trabalha depois esse vínculo familiar novamente. O social sempre trabalha a família. Então a gente trabalha na recuperação do indivíduo, assim, no empoderamento da verdade dessa pessoa novamente, não como terapia do indivíduo, e sim do núcleo familiar, tá? Então são dois tipos de trabalho. Você pode ter um psicólogo trabalhando a parte do vínculo familiar e um psicólogo trabalhando a parte de terapia do indivíduo que sofreu a violência. São coisas distintas. Agora, esses índices de violência doméstica na cidade de Itanhaém? Nós, da cidade de Itanhaém, tem uma tese que se defende que, a partir do momento que a gente acaba colocando esses números evidenciados, e é uma coisa que eu quero aqui agradecer o prefeito Marco Aurélio, que nunca me podou como secretário para que colocasse sujeira embaixo do tapete. Então, ele sempre falou assim, se existe a violência, vamos combater, vamos trabalhar para mudar isso. Então, hoje, nós temos sim números infelizmente elevados em relação à violência, principalmente contra a criança, até 3 anos de vida. Então a gente tem hoje em torno de 50 casos no CREAS, sendo acompanhado, né, que já sofreram violência, um abuso dentro da sua residência. E é muito difícil você combater isso, né, a polícia militar, a polícia civil combater, porque você não consegue entrar com o carro da polícia dentro da família, né, dentro da residência para fazer um trabalho ostensivo. Então, ali tem que ser vigiado pela própria família. Então, um indivíduo ou a própria criança que tem um comportamento diferente, é importante o diálogo. Pai, mãe, dialoguem com seu filho, falem sobre isso, se alguém está tocando de forma diferente, se alguém tem feito alguma pergunta que não seja pertinente à criança. É importante falar, dialogar. E se a criança, caso fale alguma coisa, tenha colocado, o comportamento mude, né, procure assistência social. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre assistência e desenvolvimento social na cidade de Itanhaém. Mas antes eu tenho um recado para você. Olha para mim. Sabe quando você está despreocupado, cabeça nas nuvens, viajando nas ideias, sabe? Vou te dar um choque de realidade. Chega aqui pertinho. Chega de choque. Olha só. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Pois é, a gente tem que dizer chega. Todo mundo tem que ficar esperto com os perigos da rede elétrica. É por isso que eu já sou guardião da vida. E você? A gente tem que orientar as crianças e até os marmanjos a empinarem pipa em lugar aberto, como campos e praças bem longe dos postes e fios. E você, meu amigo da obra, pintor, encanador, pedreiro, eletricista, faz tudo, marido de aluguel, enfim. Na hora de construir e reformar, nunca monte andames próximos da rede elétrica ou aproxime materiais metálicos dos fios. Sabia que não precisa nem encostar para levar choque? É só chegar perto? Então repita comigo, chega de choque. Eu sou um guardião da vida. Acesse agora chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é assistência social e eu converso com Rogélio Salceda, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de Itanhaém. Secretário, a gente estava falando sobre a violência, principalmente em relação às crianças.
Em abril, o jornal A Tribuna acabou publicando um texto afirmando que 3 das 4 cidades do Litoral Sul estavam entre as 10 mais expostas à violência em São Paulo. E Itanhaém era a segunda pior ou a segunda que mais mostra esses dados, é isso? Exatamente, eu prefiro enxergar da outra maneira. Eu acredito que Itanhaém é a cidade que mais combate, mais denuncia, que mais está atenta a esse tipo de agressão. Tenho certeza que essas agressões acontecem no mundo inteiro, né? Não é uma particularidade do Brasil, de Itanhaém, do estado de São Paulo. Mas Itanhaém tem feito o seu papel, tem provocado essas discussões. A gente até recentemente trouxe uma peça teatral de uma maneira bem lúdica para tratar sobre o assunto. Então a gente provoca as crianças para estar sempre falando sobre o tema. Agora, quando a gente fala de violência contra a criança, não é só maus tratos, entra aí também a questão, os números da violência sexual contra a criança. Exatamente, do abuso sexual, e muitas vezes esse abuso sexual ele não foi totalmente concebido do ato, né? Então, às vezes, há a provocação, há a forma de falar. Então, tudo isso a gente coloca como discussão. E em Itanhaém, particularmente, a gente faz dessa maneira. Fala um pouquinho sobre os idosos. O que Itanhaém tem feito pela população da terceira idade? Itanhaém, na verdade, é uma grande parceria com os idosos, né? Então, a gente tem uma grande alegria de falar aqui, né, do dia, né, que foi ontem. A gente comemorou ontem o Dia Internacional do Idoso, a Semana do Idoso. A gente tem terceiras idades maravilhosas, Itanhaém, que está atuando em todo o território da cidade. A gente tem lá o Conviver, tem o Viver Bem, tem a terceira idade do Gaivota, tem da Vida Loti, tem o G-Vida, né, tem o Vaidade. Então, são várias terceiras idades juntas trabalhando para o bem-estar e qualidade de vida para esses idosos. Então, é lindo o trabalho, é um trabalho que eu me orgulho em poder participar. Ontem nós tínhamos lá quase aproximadamente 1.000 idosos festejando, trazendo alegria, falando de amor, falando de carinho, falando de qualidade de vida, de força. Então, a gente vê, às vezes, o idoso chegando nessas terceiras idades, deprimido porque perdeu o companheiro, muitas vezes porque está tomando muito remédio, com dor no joelho. E em meses, poucos meses, a gente vê o empoderamento, a alegria desse idoso, já passeando, já se divertindo. Então é muito bom. Então, assim, hoje aí nós temos em torno de uns 6.000 idosos em atividade física, mental, ali fazendo movimentação. Então, o que eu peço para o pessoal de casa que está assistindo? Se tem um idoso que está em casa, aí cabisbaixo, leve numa terceira idade, vai transformar a vida desses idosos com certeza. Então lá no Conviver, né, a gente está lá todos os dias, tem uma equipe pronta para te receber lá. A gente está falando de todos esses serviços que a Secretaria promove e não são só serviços voltados para esse lado, né? A gente falou dos moradores de rua, essa questão das drogas, o combate às drogas, enfim, mas tem essa parte boa também com os idosos, então, né? Tem um trabalho a ser feito, um trabalho gratificante. Sim, todos os trabalhos são muito positivos, né? Eu acho que é um trabalho... Por isso que tem a palavra desenvolvimento dentro da Secretaria, né? Então, hoje, a gente não fala só de assistencialismo, e sim a gente fala em uma projeção maior de qualidade de vida, de alegria, de amor, né? De empoderamento da mulher, do idoso, né? Do indivíduo como criança, se tornar um adulto mais preparado. Então, a gente trabalha o indivíduo desde o ventre da mãe até a sua morte. Trazer valor a essas pessoas, exatamente, né, secretário? E o poder público tem que fazer isso, né? Não deveria, né? Mas a gente tem que fazer. O que deveria hoje existir, o Brasil que eu quero, né? É um Brasil que seria todas as famílias fazendo esse papel de valores, de amor, de afeto, de carinho, para a gente ter menos problemas sociais no Brasil. Né? Ok, secretário, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso em todos esses projetos aí que a cidade de Itanhaém está levando à frente. Obrigado, Roberto. Obrigado a você de casa também, a todos de Itanhaém em especial. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.